Dois grandes países, duas potências econômicas, dois rivais. É assim que podem ser definidos os Estados Unidos e a China. Isso porque há algum tempo esses dois países vêm travando uma intensa guerra comercial, que vem gerando uma grande repercussão mundial e preocupação de muitos chefes de estados mundo afora. Somente nesse ano, após um longo período, que os países conseguiram assinar um acordo que pode ter encerrado essa disputa. Para entender um pouco esse conflito, vamos abordar rapidamente um pouquinho da economia desses dois países. Tudo começou em 2016, quando o republicano Donald Trump, em seu discurso de posse, prometeu um país mais forte e poderoso. A partir desse discurso, Trump instaurou uma política nomeada de America First, marcada por enfatizar o nacionalismo econômico americano e o unilateralismo, a fim de rejeitar as políticas globais. Para pôr em prática seu discurso, o presidente americano começou a tomar medidas para fortalecer a indústria e o comércio americano, em detrimento de produtos importados do exterior. Por sua vez, a China, que até a década de 1970 era vista como um país pobre e atrasado, teve uma grande mudança de postura a partir da reforma Deng Xiaoping, em 1978, que a longo prazo determinou como metas triplicar o PIB do país, investir massivamente em educação, indústria e infraestrutura, além de estabelecer zonas econômicas especiais e cidades com desenvolvimento econômico e tecnológico situadas em todo o território chinês. As décadas se passaram e a China apresentou elogiáveis índices econômicos, devido à sua grande taxa de industrialização e quantidade de mão de obra barata existente em todo o território chinês, se configurando então como um fator de atração industrial de todo o mundo. Nos últimos anos, o governo chinês vem investindo bastante em tecnologias, confeccionando produtos com maior qualidade. Essa mudança de patamar econômico e tecnológico fez com que a China se tornasse o país com a segunda maior economia do mundo e, a passos largos, alcançar até o primeiro posto, pertencente aos Estados Unidos. Esse crescimento econômico chinês passou a incomodar bastante o governo estadunidense, que em março de 2018 decidiu aumentar a tarifa de alguns produtos chineses exportados, como o aço e o alumínio. Ou seja, o governo chinês passou a pagar mais impostos por cada produto exportado para os Estados Unidos. Para o presidente, o aumento da taxação de impostos dos produtos chineses comprados tem dois motivos principais. O primeiro era de aumentar o preço dos produtos chineses ao comércio americano, na tentativa de estimular a população americana a consumir os produtos feitos pelas indústrias do próprio país. A segunda razão era diminuir o lucro chinês na relação comercial com o país, já que em 2018 os Estados Unidos lucraram 120 bilhões em produtos exportados para a China, que em contrapartida arrecadou 539 bilhões em produtos exportados para o país estadunidense. Indignados com a medida de Trump, que gerou um aumento no pagamento de impostos para o país em aproximadamente 50 bilhões de dólares de prejuízo, o governo chinês também decidiu taxar os produtos exportados para os Estados Unidos, que novamente taxou mais produtos chineses exportados, acarretando assim no acirramento da guerra comercial entre as duas potências. Fato é que o presidente dos Estados Unidos acreditava que travar uma guerra tarifária poderia diminuir o déficit comercial do país com a China. E sim, o déficit comercial dos Estados Unidos em bens caiu desde o início da guerra comercial, mas ainda permanece alto. Mas reduzir esse déficit teve um custo. O comércio bilateral deu um grande passo para trás, encolhendo mais de 100 bilhões. Embora o investimento dos Estados Unidos na China tenha permanecido relativamente estável durante a guerra comercial, o investimento chinês nos Estados Unidos caiu significativamente.
De acordo com o think tank Enterprise Institute de Washington, o investimento chinês caiu de um recorde de 54 bilhões em 2016 para apenas 9,7 bilhões em 2018. Já no primeiro semestre de 2019, apenas 2,5 bilhões foram investidos nos Estados Unidos por empresas chinesas. Essas empresas chinesas evitaram investir nos Estados Unidos, citando preocupações com a tensão comercial, bem como uma triagem mais rigorosa dos investimentos nos Estados Unidos e um controle de capital mais rígido na China. Somente no início do ano de 2020, os países assinaram um acordo e, assim, começaram a vigorar os cortes de tarifas previstos no documento assinado por ambos. No acordo, o governo americano prevê corte de 120 bilhões de dólares em importações chinesas. O corte não se aplica a todas as tarifas impostas entre os países desde 2018. Ele se refere apenas aos encargos adicionais anunciados em 1º de setembro de 2019. As taxas impostas antes disso continuam valendo. De qualquer maneira, a fase 1 do acordo comercial, assinado no dia 15 de janeiro, representa uma trégua nessa guerra comercial. Pelo lado chinês, também entra em vigor um corte recente de 75 bilhões de dólares em tarifas sobre produtos americanos que a China confirmou no início de fevereiro. Entre os produtos americanos beneficiados com os acordos estão o petróleo, a soja e as carnes bovina e suína. No caso da soja, as tarifas serão reduzidas de 30% para 27,5%. Já nas carnes, a suína verá um corte de 60% para 55% e a bovina de 35% para 30%. A boa notícia é a expectativa de que a economia comece a se recuperar ainda nesse ano de 2020, com um crescimento previsto de 5,7%. Porém, sabe-se que a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo inevitavelmente prejudica toda a economia global. Analistas dizem que podem levar anos para que esse impacto da imposição de tarifas se mostre totalmente. Agora, nos resta aguardar os desdobramentos e consequências dessa guerra comercial.